Olá, meu nome é Júlia, eu sou aluna do primeiro período do curso de Fisioterapia e eu e meus colegas iremos falar um pouco sobre diagnóstico e tratamento da osteoporose. A osteoporose é uma doença conhecida popularmente como sinal radiológico ou osteopenia. Ela pode ser definida basicamente como um distúrbio esquelético, porque envolve muitas patologias simultaneamente, e ela se baseia na perda de massa óssea, o que consequentemente deixa os ossos mais fracos e quebradiços, aumentando a frequência de fraturas osteoporóticas. E essas fraturas elas podem ser indetectáveis, podem deixar sequelas muito dolorosas, levar a óbito ou incapacidade física permanente. E os maiores fatores de incidência para a doença e para essas fraturas é o aumento da população idosa e os hábitos pouco saudáveis dos infantes e adolescentes. E os casos da doença podem ser classificados quanto à sua causa, são chamadas de osteoporose primária, quando possuem causas naturais, osteoporose secundária, quando as causas são primárias, e osteoporose idiopática, quando as causas são desconhecidas. E quanto ao diagnóstico, a osteoporose é uma doença considerada de difícil diagnóstico, isso devido à sua natureza multifatorial, o seu caráter sindrômico e suas baixas manifestações clínicas. Em alguns casos, ela pode ser considerada menos dolorosa, e na grande maioria das vezes ela somente é detectada pela ocorrência da primeira fratura. E há uma grande necessidade de detectar a doença precocemente e, com isso, houve o surgimento dos estudos sobre fatores de risco. Falar sobre fatores de risco para osteoporose e densitometria, apresentando os fatores de risco como sedentarismo, tabagismo, histórico familiar, é necessária a realização do exame de densitometria. Esse exame serve para analisar a quantidade de cálcio presente no osso. Com isso, havendo a perda desse mineral é o que caracteriza a possibilidade da osteoporose. Não havendo fatores de risco, a regra é realizar a primeira avaliação densitométrica em todas as pessoas com mais de 65 anos e mulheres de 50 anos que tiveram menopausa precoce. Vou falar sobre os fatores de risco para fraturas osteoporóticas. São eles: fratura prévia por trauma leve ou complexo, histórico familiar de fraturas e osteoporose, pacientes portadores de osteoporose densitométrica e diminuição da massa óssea. Como tratamento, temos prática de atividade física, reposição hormonal estrogênica, suplementação de cálcio e vitamina D, bisfosfonatos, teripatia e PTH, esteroides anabolizantes e hormônio de crescimento, SERMs, que são estimulantes seletivos de receptores de estrógeno, ranelato de estrôncio e osteoprotegerina. Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre os tratamentos que podem ser aplicados em casos de osteoporose. A atividade física é o principal, também o mais acessível à população. Exercícios com peso, caminhadas são excelentes na recuperação de massa óssea. A suplementação de cálcio também é muito importante, tá? A gente tem no nosso dia a dia diversos alimentos que possuem o cálcio, mas em especial a gente pode citar, por exemplo, leite, sardinha, etc. A gente também pode falar, orientar que o quanto antes, a partir dos 40, 50 anos, as pessoas comecem essa suplementação de cálcio o quanto antes. A vitamina D, ela está presente no sol, ela é produzida naturalmente pelo sol e é uma grande aliada aí também no tratamento da osteoporose. Quando ela é combinada com a suplementação de cálcio, os resultados são ainda melhores. Ela vai atuar na absorção intestinal do cálcio alimentar, por exemplo. Os esteroides, os anabolizantes e também os hormônios de crescimento, eles atuam melhorando a formação da matriz proteica e também estimulando o osteoblasto, porém tem efeitos adversos no meio disso. É mais estimulado por o urologista fazer o uso de testosterona no homem, que mostra efeitos muito eficazes no tratamento da osteoporose. Os paratormônios esteripáridas, quando eles são administrados de maneira contínua, diariamente, em microinjeções, eles se mostram muito eficientes no tratamento de pessoas que têm um alto risco de fraturas. A reposição do estrógeno nas mulheres pós-menopausa tem se mostrado muito eficaz como uma prevenção da osteoporose e não como tratamento, porém tem alguns malefícios que aumentam o risco do câncer de mama na mulher. Os SERMs, ou podem ser chamados também de moduladores seletivos de receptores de estrogênio, eles atuam nas pessoas que estão com alto risco de câncer de mama. Ele inibe o estrogênio na mama e também no útero, se mostra muito eficaz.
Então, vou falar sobre o bisfosfanato. O bisfosfanato, ele é um medicamento, né, que ajuda nas condições ósseas, né, como osteoporose, como câncer nos ossos, né, e o bisfosfanato também, ele ajuda no fortalecimento ósseo, né, reduzindo riscos, né, chances de fraturas, né. E o bisfosfanato também, ele funciona inibindo células, né? Aquelas células que deixam os ossos quebradiços, né? Aquelas células que aumentam a chance de fratura, né? Tais células como osteoclastos, né? Dessa forma, né? O bifosfanato, né? Ajuda aumentando a densidade, né? Aumentando a densidade da estrutura óssea e assim melhorando a saúde, né? Dos ossos. Após anos de estudo, a osteoprotegerina é um produto que vem chegando agora no mercado e tem sua principal função em inibir a RANC, para estimular a produzir células responsáveis pela reabsorção óssea. Agora eu vou falar sobre o renelato de estrôncio. É um produto que é comprovado eficaz no tratamento contra a osteoporose. Ele é absorvido pelo intestino e a vitamina D não tem efeito na absorção. Não se acumula no organismo humano e é rapidamente eliminado por via renal. Como o estrôncio diminui a atividade da vitamina D3, seu excesso pode levar o osso à osteomalícia, que estimula a calcificação normal do tecido osteoide. Estudos mais recentes que utilizam tecnologia de ponta, como a tomografia de alta resolução, comprovam que o renelato de estrôncio age mais rapidamente e é mais eficaz na formação do osso. E isso aponta para um melhor resultado na prevenção de fraturas, de estágio inicial aos estágios mais elevados, inclusive na população de pacientes com 80 ou mais anos de idade. Em relação à escolha do tratamento, deve ser escolhido um tratamento ideal, que melhora a geometria do osso e sua microarquitetura, diminuindo a incidência de fraturas. Esse tratamento deve ser escolhido dependendo da gravidade da patologia, também de acordo com as características do paciente, também com o conhecimento do médico e a medicação utilizada. É preferível usar a medicação que o médico tenha um bom conhecimento sobre ela, conhecendo sua indicação, suas contraindicações e fatores adversos, além de que se deve evitar a utilização de medicamentos genéricos e similares pelo fato de ser uma patologia de longo curso com uma incidência maior em pessoas idosas, não tendo assim tanto tempo para se testar um medicamento que talvez não seja tão eficaz. Existem métodos para avaliação da eficácia desses tratamentos, que são testes mecânicos de resistência associados a exames de ossos tratados. O problema desses métodos de avaliação, na maioria das vezes, são a praticidade, então recorre-se à redução de risco relativo. E o melhor método de avaliação ainda é a densitometria, que já foi explicada anteriormente. Existe a microtomografia computadorizada quantitativa vertebral, que nos dá uma boa imagem, né? E pode se inferir através dessa imagem a eficácia do tratamento, mas ainda é um exame muito caro e que ele é mais utilizado em pesquisas. E existem os marcadores bioquímicos e os marcadores séricos de formação e de reabsorção óssea, na maioria das vezes urinários, que podem nos trazer informações já aos 3 meses de tratamento.